Gostaria de agradecer a presença de todos os aqui participantes, a quem faço os cumprimentos em nome do secretário de Meio Ambiente, conhecido popularmente por todos aí como Nego VAR, né? A quem cumprimento todos aqui os componentes da mesa. Eu sou o Fausto, sou diretor da empresa Reuse Tecnologia Renovável, é uma empresa sediada em São Paulo, que desenvolveu, agregando algumas tecnologias, uma solução que hoje consegue ser economicamente viável e ecologicamente viável para a questão dos resíduos sólidos urbanos. Sejam eles confinados em lixões ou em aterros sanitários, já enterrados, ou seja, aqueles já destinados pelo município, ou os gerados diariamente pela população, né? Como o engenheiro ambiental que me antecedeu falou muito bem, a Lei 12.305, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela veio regulamentar essa situação que até então se encontrava dentro de uma outra lei que tratava da questão de saneamento. Né? Então, quando a gente fala em saneamento básico, nós estamos falando em três coisas. O recolhimento e o escoamento das águas pluviais, o recolhimento e o tratamento do esgoto, tá? E os resíduos sólidos. Então, a parte de resíduos sólidos foi destacada desse texto legal e foi feita uma lei específica para ele, porque, de fato, tem uma importância maior, tem uma conotação muito mais importante na nossa convivência enquanto dentro de uma sociedade. Então, os resíduos mal depositados em lixões ou nas ruas, ou enfim, não sendo adequadamente destinados, eles são vetores de várias doenças. A gente está vendo aí, vivenciando o problema da dengue, que a cada dia só piora, né? E então, isso tudo contribui para que a gente tenha que parar e olhar um pouco para a questão dos resíduos sólidos com um pouco mais de atenção, um pouco mais de responsabilidade. Desde a sua geração dentro de casa até a destinação final, que hoje, pelas leis vigentes, é responsabilidade do poder público municipal fazer o gerenciamento, a coleta e também a destinação. Como eu já disse, nós somos uma empresa que faz só a parte da destinação, ou seja, nós cuidamos do resíduo após a coleta, só a parte final. E então nós juntamos algumas tecnologias que faz com que esse resíduo deixe de ser lixo, deixe de ser algo que todo mundo repele, algo que fica lá abandonado, largado, para ser transformado em algo que tem um proveito econômico e gera produtos que podem ser utilizados pela sociedade, inclusive produtos em escassez, como o óleo que a gente gera óleo diesel através do lixo, geramos madeira biosintética e também energia elétrica. Eu vou explicar para vocês como isso acontece. Esse daqui é um demonstrativozinho básico de um processo que a gente faz quando instalada a usina de processamento de resíduos sólidos. Tá? Deixa eu pôr aqui que está um pouquinho maior. Então, na figura 1, vocês vão ver que aí é o caminhão compactador que passa na porta da casa de cada um, recolhendo os resíduos. Ele é levado até a nossa usina, que dentro da usina tem uma central de triagem, onde nós separamos o PET, o vidro, o alumínio e não está inserido aí, mas também o lixo especial, que ele é chamado assim, que são os eletrônicos. Então, se você tem um rádio velho, uma televisão, pilhas, baterias, onde que isso é jogado? Existem, em alguns lugares, ecopontos onde esses resíduos são depositados. Mas quando as pessoas jogam no lixo, chega até a nossa unidade, nós também separamos isso para destinar corretamente, porque não pode ser jogado no lixo no meio do aterro sanitário, que ali contém metais pesados como o bário, níquel, cádmio, são metais que prejudicam o solo, a água, né? Enfim, o lençol freático, todos esses recursos naturais onde os resíduos são depositados indevidamente. Nessa parte, a gente consegue atender a Lei 12.305 no ponto dos catadores, dos coletores de resíduo. O que a gente faz? Se eles já estão organizados em uma cooperativa, em algumas situações sim,
nós fazemos um contrato com a cooperativa para que eles venham dentro da nossa central, trabalhando num ambiente controlado, com equipamento de segurança, tudo certinho, que eles façam a coleta do resíduo na esteira ao invés de ficar coletando no lixão. Isso faz, além de ser uma vantagem muito grande no tocante à saúde do próprio trabalhador, também faz com que otimize a capacidade dele em recolher os resíduos. Então, se, por exemplo, ele consegue retirar 100 quilos de resíduo por dia do lixão, aí ele vai conseguir tirar 5, 6 porque os resíduos estão passando na frente dele. E aí você consegue otimizar essa situação. E faz com que o trabalho dele seja muito mais rentável, num ambiente seguro, e evite toda a sorte aí de riscos que eles podem correr com relação a essa atividade. Tá? Depois de feita essa pré-seleção, na figura 3 vocês vão ver que tem ali a moagem dos resíduos. Então os resíduos são moídos, porque os metais ferrosos ainda não são retirados, porque normalmente eles estão agregados em pedaços de plástico, né? Os metais são maiores, então a gente faz uma moagem dos resíduos. Depois de moídos, eles vão passar naquela esteira ali da figura 4, e aquela parte redonda é um ímã. Então, todos os resíduos que não são ferrosos caem para o lado direito. Os resíduos ferrosos ficam grudados no ímã e depois vêm para o lado esquerdo. Então, aí a gente retira todo o material ferroso constante no lixo, que também vai ser enviado para o mercado de reciclagem. A figura 5 mostra o nosso reator de fusão molecular. O que isso quer dizer? A fusão molecular nada mais é do que um processo de picar o lixo, transformar ele como se fosse uma poeira, uma espécie de uma poeira, e tirar toda a umidade dele. Um dos maiores problemas dos resíduos é a umidade. Por quê? Além da umidade que já existe no resíduo, que é em média 55% dos resíduos sólidos é umidade, água, quando eles entram em decomposição no lixão, a chuva que cai em cima e se mistura com o material em decomposição, transforma ele no que a gente conhece como churume, que é aquele líquido preto que fede, tem muita amônia, é um líquido que contamina o solo e também traz todo tipo de doenças a quem tem o contato com ele. Então, nesse primeiro estágio, a gente transforma o lixo nisso aqui. A amostra é um pouco pequena, mas vocês vão passando de mão em mão para ver. É um pó. Isso aqui é lixo. Tá? Quando a gente faz esse processo, a gente consegue diminuir 50% do peso dos resíduos naturalmente e adensar, ou seja, diminuir o volume dele em 6 vezes. Então, aonde caberiam 6 toneladas de resíduo, no espaço que caberiam 6 toneladas de resíduo, passa a ser utilizado por uma tonelada. Então, a gente consegue reduzir sensivelmente o tamanho dos resíduos, né, ao volume dele, e seca ele. E ele estando seco, ele não gera mais nenhum tipo de doença, ele não é vetor para nenhum tipo de bactéria, ele deixa de ter não gera mais churume, então ele deixa de ter todos aqueles pontos maléficos que o resíduo teria e se transformando no que a gente chama de composto biosintético. Tá? Ali na figura 6 é a saída do reator, que está escrito ali, saída de reator de composto biosintético, é exatamente esse pó desse jeito. Nesse primeiro ponto, que é onde a gente faz a secagem, a moagem do lixo, já através da secagem saem todos esses metais pesados e todos esses contaminantes que podem estar inseridos nos resíduos diante da mistura do lixo doméstico com lixo industrial e outros tipos de resíduos quando a coleta não é feita adequadamente. Aí nós passamos para a segunda fase. É um pouquinho complicado, mas eu vou explicar. Aquela primeira figura ali, a figura 6, é justamente esse composto quando ele sai do reator. Então, vamos supor, se a gente reduz 50% do peso, quando eu tenho 200 toneladas de resíduos, eu vou ter 100 toneladas desse composto biosintético. Tá? Eu pego 88% dele, 88 toneladas, e coloco dentro daquele reator marrom ali,
meio avermelhado. Aquilo se chama reator de pirólise. O que é isso? É uma tecnologia que faz com que você aqueça indiretamente os materiais na ausência de oxigênio. É como se fosse uma panela de pressão. Só que ao invés de ela ter uma válvula de alívio, que é o pino da panela de pressão, ele tem uma bomba de vácuo, que vai tirar todo o oxigênio que tem ali dentro. E esses resíduos vão ser elevados a aproximadamente 700 graus. Quando isso acontece, acontece uma reação termoquímica que faz com que todo o material que é sólido vire gás. Esse gás é conduzido através de um condensador, que ele vai virar óleo pesado, que é o primeiro estágio do óleo. Ele passa por um processo de refinamento, um processo de dessulfurização, que é você tira o enxofre e o cloro e os outros contaminantes que tem nesse óleo, e ele vira um óleo diesel, igual ao S10 que vocês colocam nos veículos, nos caminhões, enfim, que tem no posto para vender. Esse é o primeiro pedaço. E tudo, o que vai virar o óleo? Tudo aquilo que é derivado de petróleo, que tem no lixo. Ou seja, plástico, borracha, espuma, isopor, todos os derivados, tudo aquilo que é utilizado petróleo para ser feito, a gente faz o processo inverso. Então, você usou o petróleo para fazer essa mesa vai voltar a virar petróleo. Basicamente isso. Tá? Feito o óleo, em média 35% do que entra no reator vira óleo. Tá? Os outros 65% vão virar negro de fumo. Que o que é? A matéria orgânica que tem no resíduo, ela não vira gás. No começo do processo ela libera o gás metano, que a gente reaproveita no processo, e depois ela vira o negro de fumo. Esse negro de fumo é algo que é o carvão que a gente usa na churrasqueira da nossa casa, mas como ele é de resíduo sólido, ele não pode ser usado com essa finalidade. Passa por uma briquetadora esse negro de fumo, vão virar aqueles briquetinhos ali, ó, redondinhos, todos furadinhos. Para quê? Para a gente colocar isso dentro de um gerador de energia elétrica, a gente queima o carvão, aquece a água gera uma turbina e gera energia elétrica. Essa porcaria entra na tela de descanso toda hora. E gera energia elétrica. Tá certo? Então a energia gerada dentro do sistema alimenta toda a usina e a gente ainda consegue colocar essa energia elétrica no mercado para que vocês possam usar nas casas de vocês. Isso só depende de linha de transmissão. Então a gente gera energia para o nosso processo e excedente para colocar no mercado. Desse processo todo, da queima do carvão para gerar energia, vai gerar cinza. Lembra lá no começo que eu falei que a gente usa 88% do composto? Os outros 12% vão para aquela última linha ali de baixo. A gente pega a cinza, que desses 65% que vira carvão, mais ou menos 10% dele vai virar cinza, mistura com o composto biosintético e faz isso daqui. Madeira biosintética. Isso aqui é lixo também. Processado. Tem as mesmas aplicações que uma madeira qualquer. Você pode usar para fazer móveis, você pode usar para fazer casa, você pode usar para fazer telhado, mourão de cerca, enfim. Toda a infinidade de utilizações que a gente tenha com a madeira convencional, você pode usar com essa madeira feita através do lixo. Deixa eu passar aqui para vocês. Pode passando para ele. E podem pegar sem medo. Aí esse material já está descontaminado. Tá? Então, é um produto, todos esses produtos gerados na usina têm valor de mercado. O óleo é notório, a energia elétrica também. Hoje a gente tem uma grande demanda de energia com a crise hídrica que todo o Brasil vem sofrendo. E a nossa energia, ela acaba sendo mais fácil de ser comercializada porque a gente cria energia nos locais onde ela precisa ser consumida. Então, por exemplo, não adianta nada eu ter a Itaipu gerando energia lá na divisa com o Paraguai se eu preciso de energia aqui em Goiás. Todo esse trânsito da energia faz com que se perca muita energia, eficiência energética. E eu consigo gerar energia, a nossa usina consegue gerar energia no local aonde precisa. Então, por exemplo, se a gente tiver um déficit de energia aqui na região norte de Goiás ou sul do Tocantins, eu consigo gerar energia aqui, transmitir ela mais próximo,
ter menos perda de eficiência energética e assim conseguir ter um melhor aproveitamento da energia gerada. Tá? Como que a gente faz isso tudo? Ó, aqui é um exemplo. Ali, por exemplo, vocês estão vendo ó, tubos, está vendo aquele banco. Tudo isso é feito com esse produto da madeira biosintética. Como que é feito? A gente pega o composto biosintético, acrescenta a cinza do processo e passa por aquela máquina chamada extrusora. A extrusora nada mais é que um maquinário que recebe esse produto, esquenta ele e expulsa por um bico, como se fosse um bico de confeiteiro. Então você tem qualquer forma, você pode extrusar na forma de chapa, de tubo, um caibro, uma viga, enfim, telha, todas as formas que você precisar. Então, a nossa usina consegue, o nosso aparato tecnológico como um todo, consegue pegar o resíduo do jeito que sai da casa de vocês, processar tudo, reaproveitar tudo e não existir mais resíduo algum para o aterro sanitário. Não existe resíduo. Tudo o que entra na usina nós reaproveitamos. O que não vai direto para o mercado de reciclagem, a gente recicla dentro da usina. Tá? Como nós fazemos essa instalação da usina nos municípios? Existem duas formas. A primeira forma é pegar o lixo velho. Existe lá o aterro controlado na cidade de Porangatu, que tem uma certa quantidade de resíduos depositados. Nós vamos até lá, efetuamos um levantamento de todo aquele resíduo que ali se encontra depositado, faz um cálculo de quanto tempo e a capacidade da usina que nós vamos precisar instalar para processar todo aquele resíduo, desenterra, separa ele da terra, retira dali o plástico, tudo que a gente aproveita, e processa e faz tudo isso. Ou seja, a gente consegue descontaminar a área, tirar todos aqueles resíduos que foram ali depositados, indevidamente ou não, e transformar isso em algo rentável para poder ser colocado no mercado. Ou a gente também pode pegar o lixo do dia a dia, que vem da casa de vocês, e processar normalmente do mesmo jeito. A diferença do lixo velho para o lixo novo, muito obrigado, é que o lixo velho ele já encerrou a cadeia de responsabilidades dele. A partir do momento que o município destinou o resíduo, ele já encerrou a obrigação dele. E com esse encerramento já foram aplicados recursos. Como ali tem mais plástico do que o normal, por quê? Porque toda a matéria orgânica já se esvaiu, já virou gás, ou ela já virou churume e foi tratada em algum lugar, o percentual de plástico no lixo enterrado é muito maior. Isso faz com que a gente consiga produzir ainda mais óleo, ainda mais carvão, ainda mais energia. Então nós conseguimos ter um ganho maior e fazer isso para a prefeitura sem nenhum custo. Nós instalamos a usina com recursos próprios, processamos todos aqueles resíduos ali enterrados com recursos próprios e ficamos com o resultado da usina. Mas o município não tem custo nenhum. O que ele tem que fazer é apenas nos disponibilizar uma área pelo prazo que a gente vai calcular como necessário para processar todos esses resíduos e deixar a gente trabalhar ali durante o tempo que a gente precisar. Quando a gente fala no resíduo novo, que aí sim a prefeitura tem que contratar alguém mediante licitação para poder fazer a destinação desses resíduos, que hoje normalmente se faz em aterro sanitário, aí sim nós temos que participar de uma licitação, normalmente uma concorrência com outros interessados que tenham interesse em fazer a destinação dos resíduos, e aí sim a gente consegue processar esses resíduos do dia a dia. Nós temos aqui um demonstrativo das vantagens entre a tecnologia da Reuse e o aterro sanitário. Tá? Então, vamos supor, se nós tivéssemos uma unidade bem grande essa, para 400 toneladas dia, a tecnologia Reuse tem um lucro líquido por tonelada de mais ou menos R$300. Um aterro sanitário, para enterrar o lixo, ele consegue ganhar R$300 cobrando em média R$70, R$80 da prefeitura.
Tá? Então o custo do aterro sanitário é muito alto. Por que que a nossa rentabilidade é muito maior? Porque a gente faz todos esses produtos e consegue vender no mercado. Daí a gente conseguir fazer a instalação da usina e a manutenção para retirar todos esses resíduos com custo zero para a prefeitura. O tamanho da área. Enquanto a gente ocupa, isso daí seria só a área de galpões onde vão funcionar os reatores, tá? Precisaria de um pátio de manobras, essas coisas. Mas a ocupação é de 5.000 metros quadrados. Um aterro sanitário para receber 400 toneladas dia ocupa 850.000 metros quadrados. Então, isso é uma área muito maior que implica em desmatamento, em todo um impacto de vizinhança. Você não pode estar perto de grandes centros urbanos, você não pode estar perto da população para ter um aterro sanitário, né? E a gente não, nós conseguimos estar dentro de uma zona industrial. Por quê? Porque o resíduo chega, ele já é processado no mesmo dia que ele chega, ele não permanece por mais de 6 horas depositado nas baias de recolhimento. Então a gente consegue otimizar essa manutenção do lixo diariamente. A usina funciona 24 horas por dia. Então não existe urubu, carcará, cachorro, nada. Não tem nenhum tipo de mosca, mosquito, nada. Não acumula nada, não acumula água. Por quê? Porque todo resíduo que chega a gente já trata. Tá? Aqui é a Lei 12.305, né, que foi a lei que firmou aí a Política Nacional de Resíduos Sólidos. E ela, dentre outras situações, ela abrange todos aqueles pontos ali. Destinação correta seria o primeiro deles. O que é a destinação correta? Você destinar o resíduo de forma que não prejudique o meio ambiente, não prejudique a população, não prejudique todos aqueles que estão no entorno. O aterro sanitário, ele está depositado em um terreno que ele foi... normalmente, quando ele é feito corretamente, ele tem uma geomembrana como se fosse uma lona. Então se faz um buraco, coloca-se essa lona e ali tem vertedouros, que são canos que vão exalar o gás gerado pela decomposição da matéria orgânica. Isso está fazendo o quê? Está jogando gás metano no meio ambiente, que é um dos gases que gera efeito estufa. E essa geomembrana, quem garante que depois de depositados 300, 500 mil toneladas de lixo ali não vai furar e não vai infiltrar o churume no solo do mesmo jeito? Então é a destinação correta que existe hoje, mas não a mais correta quando a gente fala em tecnologia. A reutilização a gente faz quando separa o PET, o metal, o vidro, porque reutilização é você utilizar um produto na mesma cadeia produtiva dele. Então você transformar vidro em vidro, metal em metal, plástico em plástico. E no aterro sanitário muitas vezes isso também não acontece. Acontece graças aos nossos catadores que vão lá e por iniciativa própria, como uma forma de conseguir sobreviver, retiram isso do lixo. Deveria ser o contrário, eles deveriam ser colocados ali para fazerem isso e evitar que esses materiais que têm um alto custo para que eles sejam produzidos, se forem extraídos da natureza, sejam reutilizados, quando na verdade acontece ao contrário. Eles veem ali uma oportunidade, né, de sobrevivência e vão fazer isso por iniciativa própria. A reciclagem é pegar qualquer coisa e transformar em algum outro produto utilizável, que é o que a gente faz. Nós pegamos tudo aquilo que não é reutilizável no lixo, reciclamos e colocamos no mercado de volta. O tratamento dos resíduos é um gênero, né, de tudo isso, ou seja, a gente trata, a gente não deposita eles para esperar que eles se decomponham. E o resíduo zero, isso também o aterro sanitário não tem, que é o quê? Você eliminar todo... A logística reversa é aquilo que eu falei da questão do lixo especial. Você pega esses resíduos e destina eles de volta para as empresas que os fabricam para que eles possam ser reutilizados da forma correta. Isso acontece muito também em áreas rurais com embalagens de agrotóxico. As embalagens de agrotóxico não podem ser reutilizadas, elas têm que voltar para o próprio fabricante. E isso é o que a gente chama de logística reversa. A recuperação energética dos resíduos, quando possível, é o que a gente faz também. A gente transforma eles em carvão e óleo diesel e faz energia.
E a inclusão social é a questão dos separadores. Então, se nós vermos nessa lista aqui, são quase 10 itens, todos que a lei elenca como necessários, que a nossa tecnologia atende e o aterro sanitário, infelizmente, não. O que a lei prevê hoje que o aterro sanitário deveria fazer é destinar apenas os rejeitos. Então, deveria ser tirado do lixo tudo aquilo que pode ser reaproveitado e colocar lá no aterro só os rejeitos. Tá? Só que o que você vai chamar de rejeito? Tudo aquilo que você não conseguiu utilizar de forma alguma. Então, aí existem duas situações. A primeira, que você pode usar 100% de tudo que está no lixo. Só que para isso, você tem que gastar muito dinheiro, muita energia, para limpar, por exemplo, uma embalagem de cosmético, uma embalagem de Danone, uma lasanha pronta no mercado. Por quê? Porque ele tem gordura vegetal, animal, enfim, tem uma série de coisas que implicam em muitos gastos para que você possa recuperar. Quando a gente faz o nosso processo, a gente elimina todos esses gastos. E aí você consegue reutilizar todos esses produtos de uma outra forma. Tá? E aí não tem rejeitos, não tem aterro sanitário, toda a destinação dos resíduos são ambientalmente adequadas. A vida útil da nossa usina é ilimitada, uma vez que você vai dando manutenção e enquanto existe resíduo a gente está trabalhando. O aterro sanitário, em média, ele só pode durar 20 anos, para evitar grandes degradações em grandes áreas. E depois desses 20 anos de utilização, eles têm que ser monitorados por mais 20 anos. Ou seja, todo o churume que vai continuar vertendo do resíduo, porque não é porque você encerrou o aterro sanitário e diz, olha, eu não vou mais jogar lixo ali, que acabaram os problemas do lixo estar ali depositado. Você tem que continuar monitorando aquilo. Por quê? Porque ele está gerando gás que pode dar explosão, pode incendiar, porque o gás metano verte do meio do lixo e se tem alguma faísca ou excesso de calor, ele pega fogo. E é muito difícil de apagar isso, porque o gás está vertendo e está pegando fogo, e você normalmente está em locais isolados, não tem como você chegar com água, bombeiros, enfim. É muito complicado. E, além de tudo, o churume que continua gerando da chuva caindo em cima do lixo e escoando nos aterros sanitários, que tem a piscina coletora de churume, que ali o churume é drenado e é levado para uma estação de tratamento de esgoto. Então, todo esse material tem que ser monitorado durante o prazo de 20 anos, que é, em média, o que leva para que esses resíduos deixem de emitir tanto gás quanto churume. Tá? A recuperação do passivo ambiental. Hoje, através de um aterro sanitário, você tem um lixão. O lixo está indevidamente depositado. O que se faz? O que os órgãos ambientais têm exigido que as prefeituras façam? Retire o lixo dali para levar para um aterro sanitário. Então, basicamente, é você desenterrar o lixo de um lado para levar para o outro. É só movimentar lixo. Dizer que deu uma solução, daqui 40 anos, quem sabe, vai estar solucionada a questão. Na nossa tecnologia, não. A gente desenterra e dá um fim no lixo de vez. A conta do Estado. No caso da pagar, quando falamos do lixo velho, o nosso a gente não cobra da prefeitura. Porque, eu já expliquei, tem um percentual de plástico mais alto, a gente consegue ter um ganho melhor e consegue equilibrar essa questão da tarifa que o poder público teria que pagar para nós. A geração de ISS, que é a receita do município, é um imposto sobre serviço, que é o que nós fazemos, nós prestamos um serviço de tratamento de resíduos para a prefeitura. Mesmo sem cobrar nada, eu vou estar tratando, nós vamos gerar ISS de R$ 33 por tonelada, enquanto no aterro sanitário é mais ou menos R$ 3,90. Que isso tudo é com base naquele valor de ganhos que a gente tem lá em cima. A geração de empregos diretos. A usina de 400 toneladas gera, em média, 135 empregos. Desses 135 empregos, uns 80 mais ou menos são os coletores, são os catadores, os separadores. E no aterro sanitário é variável, mas é pequeno, porque o que você tem é operação de caminhão, máquina, essas coisas, e portaria, zeladoria, não tem muitos empregos. E aqui é uma taxa interna de retorno, que seria rentável, né, de tudo que é aplicado, 72% volta para a usina, e a do aterro nós não temos isso para comparar. Uma outra vantagem é que a nossa usina pode ser montada para linhas de 66 toneladas dia. Então,
qual é esse cálculo? Como que você calcula a quantidade de resíduos gerados? Pode fazer a conta de 1 kg por habitante. Então, uma cidade que tem 100 mil habitantes gera 100 toneladas de lixo por dia, de resíduo domiciliar. Isso sem considerar o resíduo de construção civil e o resíduo industrial. Essa conta sobe aí para 1,4 mais ou menos. Isso em média, nacionalmente falando. Um aterro sanitário tem que ser para receber no mínimo 1.000 toneladas dia, senão ele não tem, não é economicamente viável. Então, por isso que você vê os aterros sempre nos grandes centros e as cidades menores acabam tendo que ter os lixões ou tem que rodar 200, 300 quilômetros para poder levar o seu lixo embora. Tá? As questões de licenciamento também para a nossa usina são muito mais fáceis, porque o licenciamento acaba sendo um licenciamento mais de uma atividade industrial do que propriamente uma atividade impactante. Não é necessário fazer o estudo de impacto ambiental, porque não há impacto. Nós instalamos a nossa unidade do lado do lixo, na área já degradada. Então não há desmatamento, não há impacto de vizinhança, não há nenhum tipo de impacto de emissão de gases, porque todos os nossos maquinários têm lavadora de gases, têm filtros de carvão ativado que evitam com que os gases sejam emitidos na atmosfera. Então, a parte do licenciamento ambiental também fica muito mais fácil. Ela, na verdade, acaba sendo licenciada mais como um processo industrial do que como um processo de manuseio de resíduos, como a gente tem hoje em dia. Tá certo? Então, essas são as vantagens comparando a nossa tecnologia com o aterro sanitário, e essa é a nossa proposta para o município de Porangatu, que é o líder aí do consórcio, né, da região norte, dos outros 2 municípios, para fazer com que vocês tenham, da forma devida, como a lei exige, o tratamento dos resíduos sólidos gerados dentro dessa região. Nós estamos fazendo isso também em outras regiões. Hoje era para estar aqui presente, eu sou diretor da empresa, mas era para estar presente também o nosso presidente. Ele teve que ir até Belém tratar de uma outra situação, que lá eles também têm uma situação muito séria no lixão do Aurá, vocês já devem ter ouvido falar. Está próximo do aeroporto, tem muito urubu, derruba avião, enfim, é um negócio meio crítico lá. Então nós estamos bem próximos de implementar uma unidade lá também. E, bom, se alguém tiver alguma pergunta, a gente está à disposição.